Ei, você que gosta de estar por dentro do que está acontecendo. Estudar é a grande sacada. Ah, mas estudar dá trabalho. E aí? Você não quer abrir portas? Ter novos caminhos? Conhecimento é fundamental e fica. Conhecimento dá vida. Alimenta. Oxigena. Pensa nisso. Hora do Enem no ar, na sociologia e na cidade. Tudo ao mesmo tempo misturado e agora. Porque o conhecimento é assim mesmo, dinâmico, interdisciplinar. E quem explica melhor pra gente é a socióloga Ana Paula Carvalho. Mas antes, a gente fala de sociologia no Enem com o professor Wallace Ferreira. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Querido? Seja bem-vindo, professor. O conteúdo de sociologia às vezes aparece ligado a eventos históricos, outras vezes ligado a fatos da atualidade. O que o candidato deve esperar? O próprio surgimento da sociologia está bastante ligado ao contexto de formação do capitalismo na Europa moderna, do século XVIII em diante, a partir da Revolução Industrial. Então, esse é um ponto fundamental, entender esse contexto todo de formação da disciplina, que envolve a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o Iluminismo. Então, essa pegada que se refere ao desenvolvimento do capitalismo, no século XX, a relação do capitalismo no conflito com o socialismo é outro tema muito importante, até mesmo por conta da Guerra Fria. A gente partiu do Brasil, a formação do Estado brasileiro, o desenvolvimento do Brasil. Então, a gente efetivamente, quando recorre à história, tanto mundial como nacional, a gente tem aí uma ligação com a sociologia muito grande, são coisas que caem constantemente. E a gente tem muitos temas atuais, né? A gente tem a questão do clima, a gente tem a reforma trabalhista no Brasil, a própria violência urbana, que acomete muito o Rio de Janeiro hoje, também é um tema forte que pode vir a ser cobrado. Então, a gente tem muitos temas que podem aparecer tanto na prova de ciências humanas, como também na redação. Show de bola. E aí, bora ver uma questão? Bora lá. Roda aí. Bem, vamos agora à resolução de mais uma questão. Essa questão ela fala sobre um pensador do século XIX chamado Augusto Comte. Ele foi um dos precursores do pensamento da sociologia. Antes, na verdade, de aparecer o nome sociologia pelo Emile Durkheim, você já tinha uma corrente de pensamento inaugurada por esse autor Augusto Comte, que falava sobre a necessidade que a ciência tinha de fazer uma intervenção sobre a sociedade. Ou seja, eram homens da universidade do século XIX que viam a sociedade como um objeto, que eles poderiam, um objeto passível de sofrer algum tipo de intervenção. Eles entendiam que o papel da sociologia seria, de fato, tornar uma sociedade organizada e uma sociedade que fosse dotada dos valores do progresso científico. Ou seja, uma sociedade que tivesse no seu caminho a ideologia de querer ser organizada. E essa organização, elas entendiam que o Estado deveria assegurar essa organização, mesmo que fosse necessário utilizar a violência. Ou seja, é papel do Estado, é papel da política garantir a organização social. Eles entendiam que uma sociedade ordeira, apenas essa condição de ter ordem, é a única forma de nós termos progresso. Lembram? Ordem e progresso. Eles entendiam que a sociedade organizada que caminha para frente, que evolui cientificamente, é uma sociedade que progride. Ou seja, o progresso, ele vem pela ordem. Ordem e progresso. Eu acho que vocês estão se recordando em algum local em que essa frasezinha aparece, ok? É isso mesmo, queridos. Como vocês já pensaram, a nossa bandeira, ela foi fundada por homens que pensavam tal qual o Augusto Comte, que inaugura, vamos lembrar, ordem e progresso. Para eles, isso era muito bom. Se era bom, era positivo, ou seja, positivismo. A nossa bandeira foi fundada, então, por militares que tinham no positivismo uma linha, uma referência de prática e o modo como eles enxergavam
a evolução da sociedade. Vamos à questão rapidamente? O filósofo Augusto Comte preenche sua doutrina com uma imagem do progresso social na qual se conjugam ciência e política. A ação política deve assumir o aspecto de uma ação científica e a política deve ser estudada de maneira científica, a física social. Desde que a Revolução Francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica. Entendam que desde que a sociedade ela começa a participar ativamente da questão política com a Revolução Francesa, o Estado começa a se preocupar por mais que essa sociedade ela fale, ela reclame, é de preocupação do Estado que a sociedade seja calma, seja pacífica, seja ordeira. Vamos continuar aqui. E o Estado, instituição do reino absoluto das leis, é a garantia da ordem que impede o retorno potencial das revoluções e engendra o progresso. Entendo, então, que a função do Estado é garantir a ordem para que nenhum tipo de processo revolucionário que ameaça a ordem, né, a permanência, a sobrevivência do Estado, para que nenhuma revolução possa novamente ameaçar a estabilidade do Estado. Então, é a função do Estado garantir a ordem, nem que seja necessário para isso utilizar os recursos de coerção da violência. Vamos ver o que a questão nos pede? A característica do Estado positivo, que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das nações, é ser. Então, o Estado positivo tem que ser o quê? Um espaço coletivo onde as carências e os desejos da população se realizam por meio das leis. Não, o Estado ele não tem que ficar na visão do positivismo realizando desejos da sociedade, ok? Pelo contrário, ela tem que fazer aquilo que é o melhor para a sociedade, por mais que ela não entenda. Inclusive, coerção, inclusive interferência, intervenção na sociedade, por mais que ela não queira. É a função do Estado. Letra B. Produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da realidade. Ou seja, a física social, o positivismo, em nada tem de transcender, de fazer acima daquilo que a ciência nos coloca. Então, ele não está acima das exigências da realidade, ok? Ele vai trabalhar de maneira objetiva. A realidade precisa de intervenção e ele trabalha também dentro dessa questão. Letra C, elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações da comunidade. Sem dúvida alguma, é a letra C. Entendo que o Estado ela tem essa função de unir, ela vai unir os sujeitos, vai equalizá-los, vai organizar e vai, se necessário, ali fazer uma coerção pela violência para garantir que a sociedade continue ordeira. Letra D, programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo, portanto, se manter aberto o Estado, de maneira alguma, no positivismo, vai estar aberto a novas revoluções, aquilo que pode desestabilizar o Estado. E letra E, agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor, pelo menos, um curto período de ordem. Pelo contrário, a pretensão do Estado é manter uma ordem que seja constante e, se possível, eterna, não por um pequeno espaço, por um curto período de tempo ou de ordem. Ok? Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, professor Davidson. Uma questão sobre Auguste Comte, que viveu ali no início do século XIX, e esse é um período da história super importante. Aliás, Comte é super importante, né, para a sociedade ocidental dos séculos XIX e XX, né, professor? É verdade. O que acontece? O Comte, ele é o fundador de uma corrente de pensamento extremamente relevante, que é o positivismo. A gente precisa contextualizar o que é a Europa que chega ao positivismo. E aí a gente precisa entender exatamente o desenvolvimento do capitalismo a partir da Revolução Industrial, do século XVIII, especificamente na Inglaterra, e depois se espalha para o resto da Europa. A influência da Revolução Francesa, que se constitui como uma revolução burguesa, que institui novos padrões de vivência, inclusive legitimando esse modelo industrial que também vai chegar à França. E também o iluminismo, né? O iluminismo do século XVIII valoriza, sobretudo, a razão e a ciência como forças fundamentais da humanidade. E aí a gente chegaria no século XIX, dali em diante, ao que eles chamam de positivismo, que é o quê? A valorização total da ciência, a valorização total da razão, partindo da seguinte crença: conhecer cientificamente o mundo faz a humanidade melhor, leva a humanidade ao progresso. Então a gente precisa entender o Auguste Comte nessa perspectiva de que a sociedade pode ser melhor e pode guiar os homens ao progresso, caso eles dominem
a ciência, caso eles dominem todo um pensamento voltado para a razão, deixando para trás a fase teológica, deixando para trás a fase metafísica. Ele propõe a criação da sociologia, ele é o primeiro a falar, né, usar a expressão sociologia, isso em 1838, substituindo o termo que ele usa inicialmente, que é física social. Por quê? Porque dentro da lógica positivista, deveria haver uma ciência da sociedade entendendo as mudanças sociais. Para quê? Para gerar esse mundo melhor, para gerar esse progresso. E a sociologia deveria se basear em leis gerais que compunham as relações sociais, assim como outras ciências também têm suas leis gerais, para se construir um modelo novo de sociedade mais evoluído, segundo ele, na medida que a sociedade vem passando na pretensão e na observação do Conte por um estágio evolutivo bastante complexo. No bloco anterior, a gente viu a resolução da questão 32 da segunda aplicação do Enem de 2015, Caderno Azul. O tema é positivismo. O professor Davidson falou que o positivismo influenciou, inclusive, a bandeira nacional. Como assim? Explica pra gente. O positivismo teve muita força na influência sobre algumas pessoas do Brasil que viveram a transição da monarquia para a república. Muitos estudaram na Europa, estudaram na França especificamente. A gente tem que lembrar que a França era um país de forte influência sobre o mundo. E a gente pega o caso especificamente do Miguel Lemos e do Teixeira Mendes, dois filósofos importantes, republicanos, importantes na influência do movimento político republicano. Eles foram à França, conheceram de perto os valores positivistas e trouxeram para cá. E junto com Benjamin Constant, outra figura muito importante do movimento positivista e também do movimento republicano, levaram à frente, no caso brasileiro, o movimento republicano. Então, utiliza-se parte da bandeira que já existia no modelo imperial, no regime imperial, mas adapta à república que vinha naquele momento histórico. E a frase ordem e progresso significa exatamente essa ideia de que o Brasil novo, Brasil para o futuro, Brasil moderno, republicano, deveria ter ali a ideia de ordem e progresso. Ou seja, uma sociedade ordenada para que pudesse progredir, deixando para trás todo aquele passado ligado à monarquia, à escravidão e à relação da Igreja Católica com o Estado. Tanto que o republicanismo, logo depois, na Constituição de 1891, aparece a ruptura da Igreja com o Estado, né? E isso abre espaço, inclusive, para a Igreja, o modelo do tempo positivista que se funda. Inclusive, a gente viu que Conte diz que o Estado deve usar o seu poder sobre o cidadão para manter a ordem. Em prática, como isso funciona? O Estado e os seus representantes políticos seriam, na concepção kantiana, quando acontece essa formulação sobre a melhor política para uma sociedade, deveria ser um governo capaz de garantir a ordem. Garantir a ordem significa, muitas vezes, minar determinados conflitos residuais, localizados. Por quê? Porque determinados conflitos podem aumentar e acabar com aquele modelo político vigente. Então, a crença dele acabava sendo a de que um governo que legitimado pela força seria mais cabível para garantir essa ordem. Tanto é que, no caso do Brasil, o início da República se dá por um golpe militar e os primeiros governos são militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, ou seja, exatamente os militares capazes de garantir aquele novo modelo que se instituía, que era a República, em detrimento do modelo que ficaria para trás, que era o modelo imperial, né, do Dom Pedro II. O século XIX foi muito importante para o desenvolvimento das ciências. Foi nesse período que a sociologia foi criada também? O primeiro pensador a usar o termo sociologia foi o Auguste Comte. Alguns pensam no Comte como sendo o fundador da sociologia. Há controvérsia em relação a isso. De fato, ele é o primeiro pensador a colocar que a sociedade pode ser estudada cientificamente e deve ser estudada cientificamente. Porém, isso acontece de forma um pouco filosófica, entendendo que há uma lei geral ou leis gerais que regulam as relações humanas. Outro autor, que esse sim, na academia, costuma-se dizer que ele efetivamente é o pai da sociologia, que é o Émile Durkheim, coloca em 1895, no seu livro As Regras do Método Sociológico, o termo sociologia definindo uma coisa que é mais importante, que é o método de se estudar as relações sociais. Então,
não só porque o Durkheim levou a sociologia para a universidade, mas como ele criou um método próprio de estudo para a sociologia, entendendo que as relações sociais são compostas por vários fatos sociais, isso faz com que o Durkheim seja efetivamente o pai da sociologia, se distanciando em alguns aspectos da sociologia pensada pelo Comte. Bom, as sociedades mudaram desde o século XIX para cá. E a sociologia? Mudou muito também. Tá? Talvez o que a gente possa entender que se manteve é a perspectiva e o interesse da sociologia por grandes temas históricos. Quando a gente estuda o próprio Brasil, a gente remete muitas vezes ao nosso passado. Mas a gente pode dizer que a sociologia, no seu começo, ali com o Comte, com o Durkheim, ela cuidava de temas de grande amplitude, o que a gente chama de macrosociologia. Estudou, por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo, a gênese do capitalismo dentro do contexto de modernidade que se desenvolvia do século XVIII, passando para o século XIX. Hoje em dia, a gente pode dizer que a sociologia tem um papel muito mais microsociológico. Muitas pesquisas são feitas, até porque a sociedade se dinamizou muito, ela se tornou muito complexa e a sociologia está em todo canto. Onde tem relações sociais, instituições sociais se desenvolvendo, a sociologia está ali também estudando. Por exemplo, a própria reforma trabalhista tende a gerar uma série de mudanças na sociedade brasileira que serão estudadas daqui a alguns anos por sociólogos, entendendo se ela gerou mais emprego realmente ou se gerou mais problemas sociais, se gerou mais informalidade. Então, só para ter um exemplo mais prático de como a sociologia hoje pode estudar uma série de fatos que têm a ver diretamente com o nosso cotidiano. Show de bola, professor. Agora aquela revisão bate-bola rápido. Qual é o assunto abordado na questão? O assunto abordado é o positivismo de Auguste Comte. E quando a gente aprende esse conteúdo? O Comte vem logo no primeiro ano, quando a gente fala do surgimento da sociologia, mas o desdobramento de todo esse contexto vai sendo estudado ao longo de outros momentos, principalmente no terceiro ano, quando a gente tem um aprofundamento de alguns temas dentro da sociologia. E se a gente quiser saber um pouco mais, professor, qual é a dica? A gente tem, por exemplo, eu trouxe aqui um documentário muito interessante sobre o desenvolvimento da religião, do tempo da humanidade aqui no Brasil, a influência positivista aqui no Brasil, que é o documentário A Última Religião. E a gente tem alguns livros muito interessantes, muito dinâmicos, que tratam da Primeira República, desse início republicano do Brasil. É o livro 1889, do Laurentino Gomes, que completa uma trilogia muito interessante sobre a história do Brasil. E a gente também tem o livro Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, que é muito interessante porque ele trata do movimento republicano a partir das massas. Show de bola, professor. Muito obrigado por toda a ajuda, viu? Valeu. Eu que agradeço, querido. Volte sempre. Obrigado. Você já pensou em como a sociologia estuda a cidade e o planejamento urbano? Quem explica melhor pra gente é a socióloga Ana Paula Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ana Paula, qual é a importância da sociologia? A sociologia, ela ajuda a gente a entender todos os fatores externos que influenciam na nossa vida, né? Então, a partir dessa compreensão, fica mais simples a gente até fazer as escolhas, calcular melhor as escolhas da nossa vida, assim. E outra coisa, a sociologia, ela também ajuda, por exemplo, a gente entender o resultado das políticas públicas, entender as ações do Estado, as ações do governo, como é que aquilo impacta na nossa vida. E também a promover uma sociedade mais igual, mais tolerante, uma vez que a gente trabalha temas como diversidade sexual, diversidade cultural, enfim. E a sociologia no Brasil, quando surgiu? Bom, a gente costuma datar os primeiros pensadores sociais brasileiros já no século XIX. Eram pensadores que não eram sociólogos em si, mas eles já estavam pensando um pouco as características centrais da sociedade brasileira. Mas ela vai se estabelecer só enquanto disciplina e, né, com uma institucionalização maior a partir dos anos 30, com o estabelecimento de 2 escolas de sociologia no estado de São Paulo. E a partir daí a sociologia não parou de se desenvolver no Brasil. E quais são os grandes autores brasileiros da sociologia? No começo do século, a gente tem um pouco ainda desse pensamento mais geral sobre o que fundamenta a sociedade brasileira. Aí é difícil não falar de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que era um antropólogo, outro historiador, mas a gente estuda eles muito na sociologia. Já a partir dos anos 50, quando a gente tem uma sociologia mais científica e tal, a gente pode pensar como nomes importantes Florestan Fernandes, Antônio Cândido, até o
nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, são pessoas que ajudaram também a estabelecer esse campo da sociologia no Brasil. Ah, fiquei curioso. Tem algum especialista que você lembra agora para falar pra gente? Bom, ultimamente, por causa da questão toda a crise política no Brasil e tal, eu tenho lido muito os textos do Bruno Reis, do Fernando Limonge, também tem a Flávia Biroli, enfim, vários sociólogos e cientistas políticos mais contemporâneos que são importantes para a gente entender o Brasil hoje. No seu trabalho, você usa muitos conhecimentos de sociologia e direito. Explica pra gente. Bom, na minha tese de doutorado, eu estudei como o movimento social, né, como a sociedade civil, ela atuou influenciando na formação de leis e aí como essas leis depois elas ajudam a mudar a nossa realidade. E como está essa ligação do direito à cidade? Como isso pode cair no Enem? Bom, essa ideia de direito à cidade é uma ideia que vem de um pensador francês, o Henri Lefebvre, e ele fala muito de como ter direito à cidade é não só ter direito à habitação, à saúde, a transporte, mas também é ter direito a definir como a cidade deve ser planejada, por exemplo. Então, se a gente pensa nessa crise da representatividade, né, que é um tema forte agora, assim. Então, pensar como as pessoas querem agora fazer mais parte da sua cidade, como elas querem interferir nos rumos da cidade. E também é pensar toda a questão de mobilidade urbana, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? A gente está aqui no estúdio no Rio de Janeiro. A questão da mobilidade é um nó da cidade, assim. Então, isso é um nó estrutural, é um nó que impede o desenvolvimento da nossa cidade, é um tema que eu acho que pode ser importante. Enfim, violência urbana também, tudo tem a ver com esse acesso à cidade ou não por parte dos cidadãos. Como está o campo de trabalho profissional para quem se forma nessa área? Assim como praticamente todas as áreas, a gente está um pouco afetado pela crise econômica, e principalmente porque a gente lida muito com projetos sociais e com educação. Então, os cortes nessas áreas nos afetaram profundamente. Mas há muito trabalho na área de, por exemplo, nas organizações não governamentais que lidam com os mais diversos problemas sociais, né? E também várias organizações que lidam com fornecer material para fazer política pública, seja dentro ou fora do Estado, também é um campo importante, e sempre a educação, né? Professores de sociologia, tanto na universidade como na escola, ainda são bastante demandados. Agora eu quero saber de você. Por que você decidiu trabalhar com sociologia? Bom, na escola eu sempre gostei das humanas e eu acho que o que me interessava era de fato entender por que o mundo se organizava do jeito que se organizava. Assim. Então, eu comecei a procurar em guia de estudante para pensar qual a área universitária que eu poderia me inserir para entender o mundo, e principalmente entender a política. Eu sempre me interessei muito em entender como as instituições políticas influenciam na nossa vida. E aí, procurando, cheguei nas ciências sociais e fiquei por aí. E para quem se interessou pela sociologia e quer saber mais, qual é a dica? Diria alguns sites, por exemplo, tem um site produzido pelos alunos da Universidade Federal de Viçosa, que chama Café com Sociologia, que é voltado especificamente para o público de ensino médio, super bacana. Também tem um blog de um colega que é professor da Fundação Getúlio Vargas, o João Maia, que chama A Vida Pública da Sociologia, que também ele está sempre pensando, fazendo essa ponte da sociologia com a realidade social, tentando ver como é que a sociologia ela pode ajudar a gente a compreender o que nos cerca. Ana, e para quem está com muita vontade de fazer sociologia, mas está um pouco receoso em relação ao mercado de trabalho, qual é a dica, qual é o conselho? Eu acho que o curso de Ciências Sociais, né, que prepara, na verdade, para você ser sociólogo, antropólogo ou cientista político, ele te prepara não só para trabalhar na universidade, como é a ideia que as pessoas têm, às vezes, de que é uma área puramente acadêmica, mas essa compreensão maior das relações sociais, dos fenômenos sociais, ajuda a gente, por exemplo, a trabalhar, sei lá, até com publicidade. Tem, por exemplo, um curso de pós-graduação na PUC em cultura de consumo, né, que tem a ver com você preparar esse profissional que vai lidar diretamente no mercado e entender melhor o seu público. Se você quer trabalhar com política pública, há várias carreiras dentro do Estado que valorizam bastante esse saber do sociólogo. E também com, por exemplo, assessoria política, né? Uma coisa que o profissional que se formou em ciências sociais, ele é muito procurado também. Então, acho que não precisa ter medo. Se gosta, se quer entender a sociedade, se quer entender a política, se quer entender essas relações complexas entre os seres humanos, o curso de Ciências Sociais é uma ótima opção.
É isso, show de bola. Ana Paula, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigada e pelo pelo papo convite. tão esclarecedor. Valeu. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Vale a pena consultar todas essas referências e aprender ainda mais. Ah, e já sabe, né? O nosso site está cheio de conteúdo incrível também. horadoenem.mec.gov.br e até a próxima.